pensar no fim do SPED seria pensar em algo talvez mais fantasioso da substituição do projeto, o nome dele. Queria que você falasse sobre como é que está o E-Social hoje em matéria de consolidação de abrangência. Quando o E-Social ele foi ser criado, o seu nome era EFD Folha, não era E-Social. E-Social foi um nome mais comercial, foi um nome mais fácil de vender a ideia. O que eu costumo dizer é o seguinte, né? Eu abordo bastante esse tema nas minhas aulas, porque, obviamente, que essa provocação ela está muito relacionada à reforma tributária, né? Quem pensa no fim do SPED, pensa que a reforma tributária pode acabar com o SPED. Só que eu costumo dizer o seguinte, né? Que o SPED, conceitualmente, ele nada mais é do que a obrigação de natureza acessória, que está lá previsto no artigo 113 do CTN. Então, a obrigação de natureza acessória ela só deixará de existir no dia que a obrigação principal deixar de existir. Porque as duas obrigações elas surgem da relação jurídico-tributária que nasce com o fatiador. Então, pode ser apresentado amanhã com outro nome que não seja SPED? Pode ser apresentado, só que as obrigações acessórias continuarão sempre existindo. Agora, trazendo isso para o âmbito da nossa discussão aqui do SPED em si, o projeto SPED, da forma como ele foi criado, desenvolvido e apresentado desde o decreto 6.022, ele é um projeto muito amplo. Nós não podemos esquecer que dentro do SPED estão contemplados todos os documentos fiscais eletrônicos. O documento fiscal eletrônico, como por exemplo a nota fiscal eletrônica, ganha um papel central com a reforma tributária, passa a ser a base da reforma tributária junto com o split payment, são a estrutura do modelo de reforma tributária sobre o consumo. Nós temos projetos como o SPED Contábil e ECF, como você falou, que estão completamente fora de discussão, nem entra no âmbito da discussão. Até na própria Lei Complementar 199 de 2023, que cria o Estatuto Nacional de Simplificação das Obrigações Acessórias, lá já deixa claro que SPED Contábil e ECF estão fora de qualquer discussão, porque são escrituração sobre os tributos diretos. E se nós pensarmos no E-Social, então nem se fala, não está nem sendo cogitada a possibilidade. Agora, o que nós estamos vendo, obviamente, ser construído é uma coisa de raciocínio bem lógico, né? Que se os tributos sobre o consumo, como é o caso do ICMS e do ISS, estão deixando de existir, e o caso do PIS e da COFINS estão deixando de existir, é óbvio que as obrigações que prestam informações a respeito desses tributos vão junto. Mas não é nem tão óbvio assim, viu? Porque se nós pensarmos a EFD e ICMS, é ICMS e IPI. Sim. E o IPI não está sendo extinto. Então não é nem tão óbvio. Eu apostaria que a AFD vai permanecer só com o IPI? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu acho que é muito fácil disso ser absorvido por uma escrituração assistida pelo próprio fisco, fornecendo essa informação do IPI para o contribuinte, visto que serão em poucas operações que o IPI continuará tendo algum outro tipo de relevância. Mas pensar no fim do SPED seria pensar em algo talvez mais fantasioso da substituição do projeto, o nome dele. Vai deixar de ser SPED? Porque eu até vou jogar a bola para vocês aqui para poder refletir sobre isso. Ó. Quando o E-Social ele foi ser criado, o seu nome era EFD Folha, não era E-Social. E-Social foi um nome mais comercial, né? Foi um nome mais fácil de vender a ideia. Isso pode acontecer com o SPED? Pode ser que amanhã a gente tenha escriturações em um formato assistido, que continuam sendo deveres instrumentais, que continuam sendo obrigações de fazer dos contribuintes, mas que agora, para ser mais comerciais, tem um nome diferente. Mas eu não consigo visualizar isso acontecendo no curto prazo com o E-Social e REINF, não consigo visualizar isso acontecendo com o SD e ECF. O que é que você acha, professor? O que é que você acha, professor Rodinelli? O E-Social está correndo risco aí? Felipe, o E-Social, acho que ele correu um risco ainda lá no início ali de 2018, 2019, quando já era uma coisa quase certa da sua implantação, o decreto 8373 de 2014, passando ali por todo o processo, né, de formulação, com as empresas de tecnologia contribuindo, com o próprio contribuinte também dando a sua contribuição, o governo planejando negócio, entrou um novo governo e disse, o E-Social vai acabar. Acho que vocês lembram exatamente dessa época, né, 2019 ali. E mesmo depois disso, não acabou, porque existe toda uma base estrutural antes do negócio entrar a funcionar de verdade, e seria loucura jogar tudo isso fora
mediante a própria ideia da comunicação das informações pela área trabalhista em meio digital, né? Então, eu descarto toda e qualquer possibilidade social vir a acabar. Acho que a gente tem que passar por outros cenários, que seriam a nova reestruturação de uma legislação trabalhista, principalmente para adequar mais ainda as relações da maneira que são feitas hoje, adequar a legislação a essa modernidade. E eu não vejo, nem cogito assim, algo que venha nesse sentido de extinção, de acabar. Como você falou, né, Felipe? Eram outros nomes, né? FDI, Sim, folha de pagamento, né? Então, o que vier de mudança possível, mudança de nome, estrutura, até base estrutural mesmo, e não deixa de ser, na sua essência, o encerramento do módulo trabalhista do SPED, perfeito. porque é totalmente digital. A comunicação daqui para frente ela tende a ser dessa forma, né? E professor Rondinelli, até pegando um gancho disso que você falou, muita gente que me assiste aqui, normalmente que participam dessas lives, elas são pessoas do fiscal, né? Queria que você falasse, até para quem está nos assistindo, sobre como é que está o E-Social hoje, em matéria de consolidação de abrangência, até para o pessoal ter um panorama, porque eu acho que fica mais fácil de você perceber se o que está sendo feito corre risco ou não, quando você consegue perceber se ele está sendo amplamente utilizado, se ele está sendo subutilizado, a importância e a relevância que os serviços sociais hoje, para que sejam garantidos, estão utilizando ou não do E-Social. Queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo. Acho que o contexto hoje de E-Social, podemos falar que ele está funcionando em sua plenitude. Em sua plenitude no sentido que hoje nós temos todas as informações sendo transmitidas diretamente pelo E-Social, seja de entidades privadas ou públicas. Todos os grupos de informações relacionadas à área trabalhista também já estão dentro. Inclusive, a própria apuração da FGTS, que é mais recente, que foi uma das partes que mais demorou, né, a se regularizar ali dentro do E-Social, já está dentro. Então, podemos dizer que nós estamos num momento de plenitude de uso do E-Social. É interessante essa proposta, Felipe, porque a gente tem que entender que são vários tipos de usuários. O usuário da área trabalhista, eu acredito que ele está começando a entender, olha só, desde 2018 que a gente está lutando aí com o E-Social, mas hoje já estão começando a entender o que é esse E-Social de fato, no sentido do quanto ele impacta na área trabalhista em relação à responsabilidade não só da empresa, do contribuinte, mas na condição de você transmissor das informações. E aí a gente percebe que a área de saúde e segurança já está puxando a sua responsabilidade, está tratando. O usuário da área trabalhista relacionado às relações de trabalho de verdade, a turma do DP, já está começando a entender que não dá de qualquer jeito, realmente a informação ela é tratada de maneira mais rápida por parte do fisco, no tocante à fiscalização. Agora, eu acredito que está faltando uma outra parte que tem que ter essa consciência. E nós, como contadores de gestores da informação, a gente tem um papel muito importante nesse sentido, que é de educar o empresário, o contribuinte de maneira geral, sobre o cuidado dessas informações. Eu vejo muito que o empresário, de maneira geral, e eu falo aquele que dá condição para que as informações sejam transmitidas da maneira correta, eles ainda não têm essa ciência. Então a gente percebe que a legislação está atualizando, os normativos que são punitivos, que já existem há tempos, mas não tinha fiscalização, não tinha punição, esses normativos eles já estão vindo para um contexto de E-Social, de informação digital, e o governo está dizendo assim, olha, se você não se educar, a penalidade ela vai acontecer de fato. Então você pega um normativo que trata da FGTS, a Lei 8.036, ela fala penalidades por omissão de informação após o FGTS digital, a multa é de 30% do valor do débito. Aí eu te pergunto, será de verdade que os empresários têm ciência disso? Então, quem está nos assistindo, eu digo, você tem um papel fundamental para que esse contexto de plenitude possa funcionar em todas as esferas, não só de quem transmite essa informação. Perfeito.